Deus, por nós estarmos aqui para adorar ao Senhor, meditar na sua palavra. A palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém? Vamos orar neste momento? Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, nós te damos graças, te glorificamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e irá fazer. Porque o Senhor é o Senhor do nosso hoje, do nosso amanhã. O Senhor é aquele que supre as nossas necessidades. O Senhor é aquele que cuida de nós. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui para adorar, glorificar e exaltar o Teu santo nome, e para meditar, para ouvir a Tua palavra, para ouvir aquilo que o Senhor quer falar em nossos corações. Porque eu creio, ó Pai, que toda palavra que é pregada aqui, por mais simples que seja, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. E que esse alvo venha a ser alcançado, venha a ser atingido, Senhor, que é o coração de cada um de nós. Espírito Santo de Deus, que esta palavra que vai ser ministrada pelo Teu Espírito venha trazer transformação sobre a vida das pessoas. Que venha, Senhor, abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, Senhor. E que toda a honra e toda a glória, ó Deus, sejam dados somente a Ti. Que o Senhor venha me usar nessa noite como um instrumento em Tuas mãos, somente para o Teu louvor e para a Tua glória, Senhor. Que o Teu nome somente seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Podem estar assentados. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34, que diz assim: Portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Um tema muito propício para os dias de hoje é sobre ansiedade. O mundo hoje vive em ansiedade. Hoje o povo anda preocupado de tal maneira com a vida, com as coisas que nós nem imaginamos. E não era diferente naquela época, na época de Jesus. E aqui no Sermão do Monte, Jesus está pregando para uma grande multidão, e ali ele vê pessoas preocupadas, ansiosas. E ele diz no versículo 25, não andeis ansiosos pela sua própria vida, com o que você vai comer amanhã, com o que você vai vestir, se você vai pagar as contas ou não. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade, ela
rouba a nossa paz. Ela paralisa a nossa fé. Ela nos distrai daquilo que é o foco, que é o essencial, que é Deus. Por isso, nesta palavra que eu irei ministrar essa noite, Jesus traz 3 segredos espirituais para vencer a ansiedade e viver em descanso nos braços do Pai. Em primeiro lugar, confie no cuidado de Deus. Olhai para as aves do céu, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Considerai como crescem os lírios do campo. Se Deus assim veste a erva, que hoje ela vive e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós? Jesus aqui usa algo simples para falar com aquelas pessoas. Usa a natureza, usa os pássaros e os lírios para demonstrar o cuidado de Deus para conosco. Não que as aves dos céus vão viver ansiosas. Não que Jesus está dizendo, fique parado, não faça nada, que eu irei mandar a sua provisão. Não. As aves todos os dias elas levantam, elas louvam a Deus com seus cânticos e parte para o trabalho, para procurar o alimento. Se escala a terra para achar um bichinho, achar um inseto numa árvore, procurar uma semente, um fruto. Ou seja, elas não estão ansiosas, elas não estão paradas. Mas o que elas nos ensinam? Nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã. As aves se preocupam com o dia de amanhã? Não. Elas não se preocupam se elas vão ter comida para comer no dia seguinte. Elas simplesmente vão, porque é Deus quem provê o alimento a elas. E Deus está dizendo aqui, se eu alimento essas aves, que têm muito menos importância para mim, quanto mais vocês, que são muito importantes para mim. Vocês são valiosos para mim. E ele também dá o exemplo dos lírios. Os lírios, eles não são semeados, não são plantados. Eles nascem simplesmente no campo. E Jesus diz que eles não trabalham e nem fazem as suas próprias roupas, mas a beleza dele excede qualquer beleza. Se compara a beleza de Salomão, na verdade, diz que Salomão nem com todo o seu esplendor, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. Imagina, se Deus tem o cuidado com os animais, com as plantas, imagine o cuidado que Ele tem para com as nossas vidas. Mas muitas vezes nós vivemos numa crise de identidade, quando nós nos preocupamos demais, quando nós colocamos a ansiedade acima de tudo, porque a ansiedade é ter a mente dividida. Uma hora eu creio em Deus, e no outro dia eu já não creio mais na provisão dele. E a palavra diz que nós temos que confiar no Senhor, porque quando nós estamos ansiosos e preocupados, nós esquecemos de quem nós somos filhos. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos co-herdeiro com Cristo. Nós iremos reinar com Cristo na glória. Nós não estamos pedindo para qualquer pessoa. Nós estamos falando de um Deus todo-poderoso. Imagina a importância que você tem para Deus. Você já parou para imaginar? A ponto dele ter entregado seu filho na cruz para morrer por nós. Se não fosse assim, se Deus não se preocupasse com a nossa vida, com as nossas necessidades, se Ele não se preocupasse e se Ele não nos amasse a tal ponto, Ele já tinha acabado com a humanidade lá no começo, lá no princípio, quando Adão e Eva pecou no paraíso. Mas não, Deus já sabia, e Deus já tinha um plano projetado para nós, através de Adão e Eva.
Então Deus, Ele se importa sim conosco. Ele se importa com as nossas dificuldades, com nossos anseios, com aquilo que nós estamos vivendo. Mas nós temos que confiar em Deus, confiar na sua provisão, confiar que Ele nos ama. Um exemplo disso foi o profeta Elias em 1 Reis, capítulo 17. Ele disse a Acabe: não, pela minha palavra não choverá durante os próximos anos. E ali Deus falou para ele: ó, vaza, vai para a beira do córgo lá de Queribe, que eu vou te alimentar. E ali nós podemos ver a provisão de Deus. Deus usou o improvável. Imagine só, nós poderíamos desacreditar no que a palavra que está dizendo. Deus enviar corvos para alimentar Elias no deserto. Aí diz que os corvos levavam carne e pão durante o dia e durante a noite para suprir as necessidades de Elias. Olha o cuidado de Deus para conosco. Em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Nós não devemos carregar essa ansiedade, essa preocupação. Nós devemos lançar ela. E ao invés de nós passarmos o dia, porque muitas vezes falar, não tenho tempo para orar, para falar com Deus, mas tenho tempo para me preocupar com o dia de amanhã. E ao invés de nós nos preocuparmos, que nós venhamos fazer desconhecido diante de Deus, venhamos lançar essa ansiedade, essa preocupação em Deus, porque é Ele quem tem cuidado de nós. Em Isaías 49:15-16 diz: será que uma mãe pode esquecer de seu bebê que ainda amamenta e não ter compaixão do seu filho que o gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Mesmo que todos te abandonarem, mesmo que a tua família, teu esposo, tua esposa, seus filhos te abandonarem, mesmo que as pessoas te abandonarem, Deus está falando aqui nessa palavra. Mesmo que uma mãe abandone ou esqueça do seu filho, que é quase impossível acontecer, Deus jamais se esquecerá de você. E Ele diz assim: você está gravado na palma da minha mão. Ou seja, em todo tempo Deus está olhando para a palma da mão dele, está vendo você. Olha o cuidado de Deus. E diz aqui no final do versículo que seus muros estarão sempre diante de mim. Ou seja, sua vida sempre está diante de mim. Eu tenho cuidado de você em todas as situações que você está vivendo. Eu não sei o que você está vivendo hoje, o que você está passando, mas Deus sabe. Confie na provisão dele. Ao invés de ficar ansioso, confie, deposite, coloque diante dele essa preocupação, essa ansiedade, porque Ele vai cuidar de você. É claro que Jesus não fala que nós não iremos nos preocupar. Nós iremos nos preocupar sim, todo mundo se preocupa. Eu mesmo me preocupo, fico ansioso às vezes, mas Ele está falando aqui não ficar demasiadamente ansioso e preocupado com o dia de amanhã. É claro que vai ter dias que nós vamos levantar e parece que uma nuvem negra está sobre a nossa vida. Aquela vontade de chorar, sem saber porquê. Aquela luta, aquela angústia no nosso peito. Esses dias eu acordei dessa forma, não sabia o motivo, mas estava preocupado com alguma coisa, estava preocupado. Ansioso, com vontade de chorar, não querendo conversar com ninguém. Aí eu precisei ir na farmácia. Aí eu fui na farmácia e até convidei meu sobrinho. E ele foi junto comigo. Aí eu estacionei a caminhonete de um lado da rua e atravessei a rua e fomos à farmácia, comprei o que tinha para comprar e voltamos para o carro. E eu juro que eu não vi o que estava atrás, porque quando eu encostei a caminhonete tinha um carro à minha frente.
E aquele carro permaneceu ali. Mas atrás de mim eu não vi nada. Eu vim por trás da caminhonete, eu não vi ninguém. Eu creio que quando eu fui colocar meu sobrinho dentro do carro e eu fui entrar, veio uma pessoa de moto com a carretinha e colocou a moto atrás da caminhonete. De uma forma que ficou num ponto cego, eu não consegui enxergar. Olhei no retrovisor do meio e nos outros 2 retrovisores não vi nada. E fui dando ré de boa. De repente só escutei o barulho. Pá! Bati numa moto, só que bem devagar, ela tombou. Aí eu já saí triste. Aí eu já estava triste mesmo, eu estava angustiado. Eu já falei, meu Deus do céu, a situação que eu estou vivendo, que eu estou passando, eu vou ter que pagar o conserto da moto dos outros. Tem misericórdia de mim. Parece que nesses dias tudo dá errado na nossa vida, né? Tudo dá errado. Você não vê nada de bom nesses dias maus. E desci da caminhonete e fui olhar o estrago. Aí eu olhei no para-choque, não tinha acontecido nada. Olhei na moto, também não tinha acontecido nada, ela só tinha tombado. Aí, pra você ter uma ideia, o cara nem tinha entrado na loja do outro lado. Então ele tinha recentemente, ele tinha recentemente encostado a moto atrás de mim. Aí ele veio lá, assustado. Aí vimos que não aconteceu nada, aí peguei, montei na caminhonete e fui embora. Aí fui pro mercado, do mesmo jeito, angustiado. Tinha que comprar umas coisas lá, aí comprei tudo. E eu confesso que eu nunca tive uma experiência com Deus como eu tive, dentro do mercado, hein? Olha só o cuidado de Deus. Olha como que Deus se importa com a gente. Do lado da maquininha onde passa o cartão, quando eu fui pagar as compras, tinha algo escrito. E não era algo impresso, era algo escrito à mão. Pra você ter uma ideia, à mão. Que é quando a gente recebe uma carta escrita à mão, é muito mais importante para nós, não é verdade? Tem muito mais impacto. E estava escrito à mão. Aí, quando eu li, era um versículo que falava assim, em Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aquilo foi um impacto tremendo no meu coração. Da tristeza, eu passei para a alegria, não sei como. Saí dando risada, saí rindo daquela situação. Falei, Deus, muito obrigado por o Senhor se importar comigo, estar vendo o que está acontecendo na minha vida. Aí fui para casa, adorando a Deus, glorificando a Deus e dando graças ao Senhor. Aí eu entendi que, ao invés de eu ficar murmurando, reclamando, ficando ansioso pelo dia de amanhã, Deus falou assim, não, coloque diante da minha presença, coloque os seus pedidos através da oração, da súplica, de ações de graça, agradeça aquilo que eu já fiz na sua vida. Olha quantas coisas. Quando nós estamos na prova, nós esquecemos as coisas boas que Deus fez, não é verdade? Nós focamos somente no problema, naquilo que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando. Nós focamos no sofrimento. Não lembramos de quantas coisas, quantos livramentos o Senhor nos deu, quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu. Deus é bom demais. Na prática, confiar no cuidado de Deus significa, em primeiro lugar, fazer o seu melhor. Trabalhar, planejar, investir, cuidar do futuro. Mas não carregar o peso do resultado. Então nós podemos sim planejar, correr atrás. Plantar, nós precisamos plantar. Porque a nossa função é plantar. Deus nos dá a semente. Mas nós não devemos ficar ansiosos com a colheita. Se aquela planta irá crescer, se aquela planta irá se transformar numa árvore, se aquela planta irá nos dar fruto, isso não compete a nós não temos o poder sobre isso. É a mesma coisa quando nós estamos ansiosos, não acontece nada.
quando nós estamos ansiosos. Nós podemos estar ansiosos, preocupados da forma que for, mas não irá mudar em nada. O próprio Jesus diz, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar 1 hora sequer ao curso da sua vida. Então, nossa função é plantar e esperar Deus mandar a chuva, regar aquela planta, fazer com que ela nasça, cresça e frutifique. Essa é a função de Deus. Deus cuida do futuro e também do hoje, mas nós vivemos no hoje. Segundo, confiar no cuidado de Deus significa orar com detalhes, mas encerrar a oração, esse que é o mais difícil. Seja feita a tua vontade. Não é? Porque nós temos planos, nós temos projetos, nós desejamos algo. E muitas vezes nós sabemos que aquilo não é de Deus. Aí nós não conseguimos orar. Senhor, seja feita a tua vontade. Porque nós sabemos que a vontade de Deus não é aquilo para as nossas vidas. Nós temos que fazer igual a Cristo, quando estava sofrendo. Momentos antes de ser preso. Orando no monte. Ele disse ao Pai: Pai, se for possível, faça de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade. Nós temos que orar sim em detalhes. Contar os detalhes daquilo que nós precisamos. Dos nossos sonhos, dos nossos planos. Mas sempre no final dizer: seja feita a tua vontade. Mesmo que nós desejamos algo muito em nossas vidas, mas sempre, nós temos que entender que sempre vai ser feita a vontade do Pai, não a nossa. É a vontade dele que vai ser realizada em nossas vidas. Deus sabe o que é melhor para nós, Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes Ele não vai te dar algo que você muito está pedindo, porque Ele sabe que você irá se perder, que você irá se desviar, que você irá sair da presença dEle, e Ele não quer isso. Em terceiro, confiar no cuidado de Deus significa dormir em paz, entendendo que Deus não dorme. Deus, Ele não dorme. Enquanto nós estamos dormindo, a palavra diz que Ele trabalha. Deus trabalha em todo momento. Ele não dorme. O próprio Jesus disse que o Pai trabalha até hoje. Deus não descansa. Ele sempre está trabalhando. O que nós temos que fazer é confiar nele e entregar a Ele a nossa ansiedade, nossa preocupação, e dormir em paz. Quantas pessoas hoje em dia não conseguem dormir mais? Passam a noite revirando na cama, levantam umas 15 vezes para ir tomar água e ir no banheiro porque não conseguem dormir. Pensamentos e pensamentos passam em sua mente como uma avalanche do que ela vai fazer, preocupada com as contas, se ela vai ter condições de pagar ou não, e dentre muitas outras coisas. Não conseguem dormir, preocupadas com o amanhã, e não sabem que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Charles Spurgeon disse: a ansiedade não esvazia o amanhã de suas tristezas, mas esvazia o hoje de suas forças. Ou seja, não adianta eu querer carregar algo que eu não posso. Não posso carregar o peso do amanhã. Eu tenho que carregar o peso de hoje. Deus me dá graça para isso. Então, nós temos que confiar sempre no cuidado de Deus. Em Salmos 23:1 diz que o Senhor é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. E Ele de nada deixará nos faltar. Nós nada teremos falta, porque Ele supre as nossas necessidades. Confiar no cuidado de Deus é aceitar que você é precioso demais para ser abandonado. Nós somos preciosos, nós temos que entender isso. Deus nunca vai nos abandonar. Em segundo lugar, priorize o reino de Deus. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está dizendo que comer, beber, se vestir não é importante. É, mas esse não é o alvo. Deus nos criou com um intuito, com um propósito, para algo maior. Nós devemos buscar isso. Muitos até entendem o seu chamado, o que tem que fazer na presença de Deus, mas não fazem. Preferem, como os gentios, buscar as coisas. Os gentios, desde quando eles nascem, eles procuram só as coisas. Como se dar bem na vida, como ser melhor do que o outro, ser status na sociedade, ser visto, ser popular, ser famoso, receber a glória. Isso é o gentio, aquele que não vive para Deus, aquele que não acredita em Deus, aquele que vive pela força do seu braço, pela força da sua inteligência. Nós não somos assim. Por mais que nós somos inteligentes, capazes, nós temos que sempre confiar que Deus é quem provém. E buscar, priorizar sempre o reino de Deus. Sempre a vontade de Deus. Ser bênção aonde quer que eu for. Isso é priorizar a Deus. Ser justo, ser honesto. Me livrar do pecado. Viver uma vida de santidade. Isso tudo é colocar Deus no centro. É priorizar o reino. Ser visto em meio à sociedade e aos ímpios como uma pessoa justa. Como uma pessoa temente a Deus. Isso é priorizar o reino. Buscar o reino é perguntar: como posso servir a Deus hoje, no dia de hoje, no meio da minha família, no meio dos meus parentes que não conhecem a Cristo, lá no meu trabalho, como eu posso, Senhor, ser bênção hoje? Isso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Deus não nos coloca em determinado lugar à toa. Ah, Deus me colocou naquele trabalho, só que eu estou ali e não sei qual é o objetivo. Você tem um objetivo. Muitos conhecem a palavra, sabem que precisam fazer algo naquele lugar, pregar, evangelizar, fazer uma oração que seja, mas não fazem. Saem dali, vão para outro lugar e não deixaram a semente preciosa, e não plantaram a semente do reino no coração daquelas pessoas. Esse não é o nosso objetivo, irmãos. Cada um de nós aqui fomos escolhidos, fomos chamados com um propósito de buscar a Deus, de colocar Deus no eixo, de entregar o controle da nossa vida a Ele, dizer: Senhor, eu não me mando, eu sou teu servo. Porque o servo é escravo, literalmente na Bíblia é escravo. Nós somos escravos de Cristo. Nós não temos que buscar as coisas para nós, para a nossa glória, para o nosso benefício próprio. Não quer dizer que eu não deva sonhar, que eu não deva querer conquistar algo. Não estou falando nada disso, mas a prioridade é o reino. É servir o meu próximo, é servir o meu irmão, aquele que necessita de uma palavra, é abraçar a Ele, é chorar com Ele. Isso é colocar o reino. O reino somos nós. Um exemplo é Marta e Maria, em Lucas 10, 41 e 42. Diz que Marta estava preocupada com o serviço e viu que Maria estava aos pés de Jesus de boa. Ela chegou e disse: Mestre, o senhor não se importa que Maria está aí tranquila e eu estou aqui trabalhando, fazendo os afazeres? Aí Jesus disse: Marta, Marta, por que você está tão preocupada com as coisas? A melhor parte Maria escolheu, que é estar aqui aos meus pés. Isso jamais será tirado dela. Marta poderia muito bem ter deixado aquilo de lado. É claro que ela precisava servir a Jesus, mas o que ela priorizou? As coisas. Não priorizou ouvir a Jesus, que era a melhor parte. Se encher da palavra, se alimentar da palavra,
Quantas pessoas estão tão preocupadas com as coisas, com os afazeres, que esquecem de Deus. Não vou falar nem da obra, vou falar de Deus mesmo. Se esquecem de Deus. Não tem tempo nem para lembrar do Senhor. Saem, descem das suas camas já desesperados. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. E esquecem de orar, de colocar Deus à frente para que tudo dê certo. Se preocupam tanto, mas esquecem de colocar as suas preocupações diante do altar do Senhor. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas ansiedades. Muitas vezes nós estamos ansiosos, e com essa ansiedade as nossas prioridades são invertidas. As nossas prioridades são outras. Não servir ao propósito de Deus naquele dia. Um exemplo de pessoa que focou no reino foi Salomão. Salomão, ele poderia ter pedido glória, honra, riqueza, vitória sobre seus inimigos, mas ele não pediu nada disso. Ele tinha entendido para que fim ele foi escolhido, foi chamado. E Deus se apresenta a ele e pergunta a Salomão: o que você quer? Pode pedir. E ele fala: eu quero sabedoria para governar este povo, para conduzir esse povo. Aí Deus fala para ele: ó, já que você pediu sabedoria, eu vou te dar honra, glória, riqueza, e não haverá nenhum homem na terra como você. Deus deu sabedoria, deu honra, deu riqueza a Salomão, porque ele focou no essencial, porque ele entendeu quem ele era diante de Deus, porque ele entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. Quando nós buscamos a Deus, quando nós colocamos Deus no centro, Deus, ele nos guia pelo seu propósito. Aí nós deixamos a ansiedade, a preocupação de lado, e colocamos nas mãos de Deus, e confiamos que Deus irá suprir. E como nessa passagem, onde Deus falou com Salomão, nós pedimos para Deus, para suprir as nossas necessidades, e aquilo que vem além disso, como no caso de Salomão, glória, honra, riqueza, isso é a consequência. Deus, Ele nos quer abençoar além daquilo que nós pedimos a Ele. Nós não estamos entendendo isso. Além das nossas necessidades, Deus quer nos abençoar, mas nós precisamos focar nele. Amém? Em terceiro lugar, viva um dia de cada vez. Portanto, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade, ela não irá resolver nada na minha vida. Ela não irá resolver o futuro. Não adianta, por mais que eu estiver preocupado que seja, não irá resolver o meu problema. Ansiedade não resolve. Jesus está falando assim: deixa o dia de amanhã para o dia de amanhã. Nós estamos vivendo hoje. O que nos pertence é o dia de hoje. Por isso nós temos que viver um dia de cada vez. O amanhã só pertence a Deus. Para nós o amanhã não existe. Eu posso muito bem estar vivo aqui, amanhã eu já não estar vivo. E mesmo estando vivo, o amanhã não existe para mim ainda. Mas nós muitas vezes insistimos em focar no amanhã, no problema de amanhã, se vou resolver, se não vou resolver. Nós devemos viver. Jesus está falando: viva um dia de cada vez, dê um passo de cada vez. Resolva uma coisa de cada vez. Não queira resolver tudo de uma vez só. Um exemplo disso é o maná no deserto. O povo estava no deserto. Deus mandava o maná todos os dias a ele. Mas a quantidade era por dia. Não era para semana, não era para mês, não era para ano. Aquele que
que insistia em guardar o maná para outro dia, o maná apodrecia. Deus estava ensinando a dependência. Deus queria mostrar para aquele povo que Ele cuidava deles dia por dia. Cada dia Deus iria enviar uma porção do pão. Como Jesus disse, nos ensinou na oração do Pai Nosso: dá-nos hoje o pão de cada dia. O pão de cada dia. Nós devemos buscar o pão de cada dia. Nós devemos viver o dia de hoje. Lamentações 3, 22 e 23 diz: as misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus, Ele dispensa sobre as nossas vidas a graça para nós vivermos o dia de hoje. Ele nos dá a força para resolvermos os problemas do dia de hoje, não de amanhã. Quando nós queremos resolver o dia de amanhã, o que acontece? Nós pegamos as cargas de hoje e as cargas do dia de amanhã. Muitas vezes nós não conseguimos nem carregar aquilo que nós estamos vivendo hoje, quanto mais carregar aquilo que ainda não aconteceu. Estamos preocupados com o dia de amanhã, e quando chega no outro dia, aquilo que nós estávamos preocupados não acontece, não aconteceu. Fazemos planos e planos, mas chega lá na frente e não aconteceu como a gente esperava. Por quê? Deus está mostrando para nós que o dia de amanhã não nos pertence, que nós devemos viver o hoje. Nós devemos viver as preocupações de hoje, que nós devemos viver as nossas lutas de hoje, não de amanhã. Aprenda a colocar limites na sua mente. Se o problema não pode ser resolvido hoje, entregue-o a Deus e vá dormir. Se você não pode resolver algo, não fique preocupado. Não perca o sono. A preocupação, a ansiedade, hoje tem gerado tantas enfermidades na vida das pessoas. Úlcera, gastrite, problema de coração, arritmia, e lá vai coisas. E pior, tem gerado na vida das pessoas o pânico. As pessoas acordam desesperadas durante a noite e não conseguem, tentam puxar o ar dentro de casa e se sentem sem ar e tem que sair para fora para poder respirar. Outras saem que bem doida nas ruas, andando para cima e para baixo para tentar distrair a mente por causa do pânico, por causa da ansiedade em seus corações, por causa da preocupação. Não compensa. A ansiedade não compensa. Ela não resolve absolutamente nada. A ansiedade nasce da ilusão de que temos controle sobre o futuro. Confiar é admitir que esse controle nunca foi nosso. Controle da nossa vida, quem tem é Deus, não somos nós. E para finalizar, Jesus não prometeu uma vida sem desafios, sem problemas. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter problemas, vocês vão passar por dificuldades. Cada um que sabe a dificuldade que tem passado. Mas o que Ele nos garante é que em meio a essas dificuldades, tribulações, tristezas que nós passamos, quando nós confiamos nele, Ele traz a paz. Você já imaginou você passando por um momento muito difícil, ainda você ter paz em seu coração? Essa paz que excede todo o entendimento vem de Deus, não vem de nós. É Deus quem nos dá, é Deus quem guarda os nossos corações. Guardar o coração significa colocar uma guarnição, colocar guarda, a porta, para guardar nosso coração, a nossa mente, daquelas coisas ruins. Então Deus tem feito isso por nós, quando nós entregamos a Ele. A ansiedade é vencida quando confiamos no cuidado de Deus, quando colocamos o reino em primeiro lugar, quando vivemos um dia de cada vez. Nós não podemos controlar o amanhã, mas nós conhecemos aquele que tudo pode, aquele que tem o controle da nossa vida, aquele que tem o controle da
do nosso futuro, do nosso amanhã. Nós conhecemos esse Deus, porque a sua palavra nos diz quem Ele é, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, da tribulação. Esse é a rocha eterna, aquele que nos sustenta, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos levanta quando nós estamos caídos, que nos consola quando estamos tristes, angustiados. Deus não nos deixou sós. Jesus, quando subiu aos céus, Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou enviar a vocês o Consolador, aquele que vai trazer o consolo que você necessita. Se nós não precisássemos do consolo, se nós se nós fôssemos viver uma vida tranquila, sem tristezas, para que Deus enviar o Espírito Santo, o Consolador, para nos conduzir, para nos consolar? Então Ele nos mandou o Consolador, o Espírito Santo, que é o nosso Deus também, e que habita dentro de nós, vasos de barro imperfeitos. Ele habita dentro de nós. Em 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O segredo da paz não é ter tudo sob controle, mas saber que tudo está nas mãos de Deus. Gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Fechasse seus olhos. O que é que tem tirado o seu sono? Qual é o peso que você trouxe para este culto, que te faz sentir exausto antes mesmo da semana começar? Jesus está olhando para você agora e não te pede uma solução. Ele te faz um convite: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso. Ansiedade é um sinal de que você está tentando carregar o mundo sozinho. Mas você não foi feito para ser o sustento da sua própria vida. Você foi feito para ser cuidado por um Pai. Diga nesse momento ao Senhor: Pai, eu desisto de controlar o amanhã. Eu entrego o meu medo, a minha escassez, o meu futuro em Tuas mãos. Eu escolho confiar no Teu cuidado hoje. Receba a paz que excede o entendimento. Saia daqui sabendo que o Deus que alimenta as aves já preparou o que você precisa para o amanhã. O fardo não é mais seu, é dele. Descanse no amor daquele que nunca falha, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esta palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque aprendemos sobre o cuidado que o Senhor tem por nós. Eu oro pela vida dos meus irmãos, porque eu creio que a Tua palavra ela não volta vazia, ela teve um objetivo, ela teve um fim nesta noite. Eu oro para que o Senhor venha acalmar esse coração, para que o Senhor venha trazer paz, para que o Senhor venha colocar guardas na frente, na porta do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para que ela descanse em Ti, para que ela creia e confie na Tua provisão, no Teu cuidado, porque o Senhor tem cuidado de nós. A Tua palavra, em vários trechos, nos fala sobre o Teu cuidado, sobre o Teu amor, que nós nem imaginamos, Pai. Nós Te agradecemos por este momento. Nós Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Trabalha em nossos corações. Mostra a cada dia o propósito pelo qual nós nascemos, pelo qual o Senhor nos chamou. Meu Deus, não é para ficarmos parados, não é para sentarmos simplesmente numa cadeira, um dia de culto e ouvir a Tua palavra. Não, o Senhor nos chamou com um propósito maior, para sermos flechas em Tuas mãos, para sermos abrigo no deserto, ponte sobre os rios. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda, porque sozinho nós não temos a capacidade, porque sozinho nós não conseguimos passar pelos problemas que muitas vezes passamos.
Que ao invés de ficarmos ansiosos, venhamos depositar diante de Ti, lançar em Ti as nossas ansiedades e crer que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo e que toda honra, louvor, majestade e glória sejam dados somente a Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade e passo a palavra a quem de direito.